Je t'aime mon papa. Benvenuto papa. يلا again. حبك يا بابا. سينا والشامة. We love you papa. Je t'aime papa. Benvenuto papa. Viva la papa. حبك يا بابا. سينا والشامة. We love you papa. Je t'aime papa. Viva Viva la papa. حبك يا بابا. سينا والسلامة. We love you papa. Je t'aime papa. Benvenuto papa. Viva la papa. حبك يا بابا. سينا والسلامة. Benvenuto papa. Je t'aime papa. Benvenuto papa. Viva la papa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o encontro do Papa Francisco com os bispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas e catequistas na Catedral Sírio-Católica de Bagdá, neste primeiro dia de sua viagem apostólica ao Iraque, a 33ª de seu pontificado. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, àqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você uma boa sexta-feira, este 5 de março. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento as imagens internas da Catedral de Nossa Senhora da Salvação, Catedral Sírio-Católica em Bagdá. Encontro esse que se insere, como dissemos, neste primeiro dia da viagem apostólica do Papa Francisco ao Iraque, país este que pela primeira vez recebe a visita do sucessor de Pedro. O Santo Padre está chegando neste momento à Catedral e temos esse canto com o qual recepcionam o Santo Padre dando as boas-vindas. Santo Padre ladeado pelo Patriarca Sírio-Católico Yonan e pelo Arquieparca Abba. Um momento, Santo Padre saúda um cadeirante, recebe uma coroa de flores e acena para os presentes que dão as boas-vindas ao Santo Padre. Momento bastante significativo, vale ressaltar que este é um encontro muito aguardado e é sempre uma ocasião relevante e a qual o Santo Padre tem a peito este encontro toda vez que visita um país, visita uma igreja local, este encontro com o clero, com o episcopado e desta feita o encontro do Papa com os bispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas e catequistas. O Santo Padre saúda alguns enfermos na entrada da catedral. E assim dão as boas-vindas ao Santo Padre. Ressaltamos que o Papa Francisco deixou o Vaticano esta manhã de sexta-feira. Neste momento, o Santo Padre recebe os cumprimentos dos fiéis, dos religiosos que o saúdam já com flores e entoando cantos em língua árabe e alguns então também dando as boas-vindas em italiano ao Papa Francisco. Destacamos este encontro do Santo Padre na Catedral
onde se encontram reunidas cerca de 100 pessoas. O patriarca Ionan, Ciro Católico, e o arquieparca Abba, que neste momento se encontram ao lado do Papa, recepcionando assim o ilustre visitante. Destacamos que o Papa já teve um primeiro discurso em terras iraquianas no encontro com as autoridades. Encontro este também bastante aguardado, no qual o Santo Padre teve a oportunidade de, além de um encontro privado com o presidente, encontro com o primeiro-ministro, o encontro com o corpo diplomático também e a sociedade civil. E neste primeiro discurso do Santo Padre, em terras iraquianas, um apelo às autoridades. Calem-se as armas. Iraquianos querem viver e rezar em paz, disse o Santo Padre. Portanto, foi um forte apelo que marcou o primeiro pronunciamento do Papa no Iraque. Venham como penitente que pede perdão ao céu e aos irmãos por tanta destruição e crueldade, disse o Papa. Venham como peregrino de paz, em nome de Cristo, príncipe da paz. Quanto rezamos ao longo destes anos pela paz no Iraque, disse o Papa. São João Paulo II não poupou iniciativas e, sobretudo, ofereceu súplicas e sofrimentos por isso. E Deus escuta, escuta sempre, frisou. Cabe a nós ouvi-lo. Calem-se as armas, limite-se à sua difusão aqui e em toda a parte, foi o apelo do Pontífice. Agora sim, o Santo Padre, depois deste momento de recepção na parte externa da catedral, onde encontrou alguns enfermos, alguns deles, aqueles que acompanham as imagens, tivemos a oportunidade de ver alguns deles cadeirantes. Neste momento, o Santo Padre se encontra na nave central da catedral, dirigindo-se até ao altar, onde dirigirá então seu discurso aos sacerdotes, bispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas e catequistas nesta Catedral Ciro-Católica de Bagdá. A Catedral Nossa Senhora da Salvação é a sede da Arquieparquia Ciro-Católica de Bagdá e é uma das maiores igrejas da cidade. E foi alvo de 2 ataques terroristas, dos quais um em 31 de outubro de 2010, por obra do autodenominado Estado Islâmico. Ataque esse extremamente sangrento, em que morreram 48 pessoas, entre elas também 2 sacerdotes, e 70 pessoas ficaram feridas. Santo Padre continua ainda cumprimentando algumas pessoas, saudando-as e respondendo também ao aceno de boas-vindas que lhe são feitos. Temos um momento de canto que precede o início dos discursos. Destacamos que inicialmente teremos uma breve saudação de boas-vindas do patriarca Ciro-Católico Ionan e, na sequência, uma saudação breve também de boas-vindas do presidente da Assembleia dos Bispos Católicos do Iraque, o cardeal Sacco. Destacamos também que esta viagem do Papa Francisco, a 33ª de seu pontificado, tem como lema Vós sois todos irmãos. Lema esse extraído do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 8. Vós sois todos irmãos. Lema este que nos remete para a sua encíclica Fratelli Tutti, exatamente todos irmãos, e para
uma expressão forte desta viagem apostólica, esta sua peregrinação em terras iraquianas, na terra do nosso pai Abraão, originário de Ur, no Iraque, nosso pai na fé, pai das 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Destacando ainda que Francisco é o primeiro papa da história a visitar o Iraque, a ir à terra de Abraão. Destacávamos o primeiro discurso do Papa Francisco em terras iraquianas, foi no Palácio Presidencial em Bagdá e dirigido às autoridades, à sociedade civil e ao corpo diplomático. Depois disso, da cerimônia oficial de boas-vindas e da visita de cortesia ao presidente da República, Baran Ahmed Salih Qassim, o pontífice expressou publicamente a sua gratidão por poder realizar esta visita apostólica. Agora ouçamos a saudação do patriarca Inácio Youssef III Yonan, patriarca sírio-católico de Antioquia, que dá as boas-vindas ao Santo Padre. Neste momento, portanto, as palavras de saudação ao Santo Padre, destacando o Santo Padre, mensageiro de paz. O Iraque, Santo Padre, povo e autoridades governamentais, acolhe hoje com grande esperança Vossa Santidade, mensageiro de paz e da fraternidade. Com afeto filial e profunda gratidão, suas filhas e filhos no Senhor têm o privilégio de encontrar seu pai, o bispo de Roma, no primeiro dia de sua tão esperada visita nesta catedral, Nossa Senhora da Salvação, a nós tão querida. Santo Inácio de Antioquia, o Teóforo, patrono de nossa sé patriarcal, afirma que a Igreja de Roma preside na caridade. E é isso que Vossa Santidade está exercendo hoje com sua visita, nesta caridade. O mesmo Padre Apostólico e Mártir, em sua carta aos Romanos, diz: eu sou o trigo de Deus moído pelos dentes dos animais para me tornar pão puro de Cristo. Propriamente nesta catedral, 10 anos atrás, durante a Divina Liturgia Dominical, 48 mártires cristãos, crianças e adultos, mulheres e homens, entre os quais 2 jovens sacerdotes, foram massacrados por terroristas. Com eles, tivemos mais de 100 feridos. Estes mártires inocentes misturaram o seu sangue com o do Cordeiro Divino, para testemunhar aos irmãos mortos ou desarraigados no Iraque e no Oriente Próximo, que o próprio Jesus, Deus Salvador, continuará, como prometeu, a viver neles. E nós, fortificados nesta fé, com coragem, queremos testemunhar o Cristo ressuscitado. Imploramos a Vossa Santidade a beatificação destes santos mártires, cuja causa já está em processo, para exortar todos nós, aqui presentes, a viver o nosso chamado
a exemplo deles. Muito obrigado, Santidade. Nós continuamos a rezar por seu ministério. Santo Padre, a sua bênção. Neste momento, a saudação, o aperto de mão entre o patriarca Ciro-Católico de Antioquia, Inácio Yosef III Yunnan, que acaba de dar as boas-vindas ao Santo Padre. E, na sequência, as boas-vindas ao Papa Francisco, da parte do patriarca, o cardeal Luiz Rafael I Sacco. Santidade, com grande alegria, em meu próprio nome e em nome dos eminentes pastores das igrejas, dirijo-lhe as saudações na terra de Abraão, o pai dos crentes, com uma expressão popular que repetimos ao acolher nossos pastores. Ou seja, bem-vindo, ó Pai de nossa igreja. É uma grande alegria para todos os iraquianos. Sua visita é um sinal de seu interesse pelas igrejas orientais. Obrigado, obrigado. Agradecemos-lhe por esta sua corajosa visita, que aprofunda em nós a confiança no Senhor e nos encoraja a continuar na vida com fé e constância, a consolidar nossas recíprocas relações fraternas entre cristãos e com nossos compatriotas muçulmanos, a quem amamos como irmãos, como o Senhor os chamou em sua encíclica Fratelli Tutti. Os cristãos eram a grande maioria quando os muçulmanos chegaram em nosso país e deram muito aos muçulmanos. De fato, nossos ancestrais criaram um modelo de convivência, contribuindo muito para a cultura. Hoje nos tornamos uma minoria, mas somos uma minoria viva e ativa e contribuímos para a construção do Iraque e para o desenvolvimento de sua cultura. Nos últimos anos, fomos submetidos a muitas dificuldades, perigos e perseguições. E o melhor testemunho é esta catedral dos católicos sírios, na qual estamos reunidos esta tarde, que foi objeto de um bombardeio criminoso em 31 de outubro de 2010. Durante a Santa Missa, foram mortos 48 mártires, incluindo 2 de nossos jovens sacerdotes, Taher e Vassim, e muitos ficaram feridos. Em agosto de 2014, o autodenominado Estado Islâmico expulsou todos os 120 mil cristãos da planície de Nínive e de Mossul. E agradecemos a Deus que estas áreas foram libertadas em 2017 e quase 50% de seus habitantes retornaram. Apesar do que nos afetou e de nossa dor, preservamos nossa fé, nossa serenidade espiritual e nossa solidariedade fraterna. E todas as igrejas fizeram um grande trabalho ao lado das pessoas prejudicadas, ajudando-as e aliviando sua dor. Santidade. Esta sua visita paterna nos dá força para superar as adversidades. Nos assegura que não somos esquecidos e gera em nós confiança
e entusiasmo para continuar nosso caminho de fé e de testemunho evangélicos, apesar das dificuldades, e contribuir com nossos compatriotas muçulmanos e outros para construir nosso país sobre regras sólidas e estabelecer os valores da cidadania e convivência com base em uma fraternidade respeitadora da diversidade e do pluralismo. Se Deus quiser, graças às suas orações, sua preocupação contínua e a boa vontade dos iraquianos, sairemos de nossas crises rumo a um futuro melhor. Muito obrigado. Acabamos de ouvir, portanto, a saudação de boas-vindas ao Santo Padre, dada pelo Patriarca Cardeal Luiz Rafael I Sacco, neste encontro na Catedral Nossa Senhora da Salvação. O Cardeal Sacco, que é o presidente da Assembleia dos Bispos Católicos do Iraque. Teremos a seguir o discurso do Santo Padre, neste encontro com os bispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e catequeses. Trata-se do segundo discurso do Santo Padre em terras iraquianas, neste primeiro dia desta sua 33ª viagem apostólica internacional. Ouçamos. Beatitudes, excelências, reverendíssimas, irmãs, sacerdotes e religiosos, queridos irmãos e irmãs. Com paterno afeto vos abraço a todos. Sinto-me agradecido ao Senhor que, na sua providência, permitiu encontrar-nos hoje. Agradeço a sua beatitude, o Patriarca Inácio Yosef Yonan, e sua beatitude, o Cardeal Luiz Sacco, as palavras de boas-vindas. Estamos reunidos nesta Catedral de Nossa Senhora da Salvação, abençoados pelo sangue dos nossos irmãos e irmãs que aqui pagaram o preço extremo da sua fidelidade ao Senhor e à sua Igreja. Que a recordação do seu sacrifício nos inspire a renovar a nossa confiança na força da cruz e da sua mensagem salvífica de perdão, reconciliação e renascimento. Na verdade, o cristão é chamado a testemunhar o amor de Cristo em todo o tempo, e este é o Evangelho. Proclamar, encarnar também neste nosso país. E neste momento temos a tradução para a língua árabe do discurso do Santo Padre. Discurso, portanto, o Santo Padre o faz em italiano e, na sequência, o sacerdote iraquiano, o sacerdote local, traduz para a língua árabe. ثمن أمانتهم للرب ولكنيسته ثمنا غاليا أرجو أن تلهمنا ذكرى تضحيتهم بأن نجدد ثقتنا بقوة الصليب ورسالته الخلاصية للمغفرة والمصالحة والولادة الجديدة. ففي الواقع المسيحي مدعو للشهادة لمحبة المسيح في كل مكان وزمان. هذا هو الإنجيل الذي يجب إعلانه وتجسيده في هذا البلد الحبيب أيضا. Todos vós, como bispos e sacerdotes, religiosos e religiosas, catequistas e responsáveis leigos, compartilhais as alegrias
e os sofrimentos, as esperanças e as angústias dos fiéis de Cristo, as carências do povo de Deus e os árduos desafios pastorais que enfrentais diariamente agravaram-se neste tempo de pandemia. Há uma coisa, porém, que nunca deve ser bloqueada nem reduzida. Che voi attingete da radici antichissime, dalla presenza interrotta della Chiesa in queste terre fin dai primi tempi. O zelo apostólico que é a origem de raízes muito antigas da presença ininterrupta da Igreja nestas terras desde os primeiros tempos. Sabemos como é fácil ser contagiado pelo vírus do desânimo, que às vezes parece difundir-se ao nosso redor. Mas o Senhor deu-nos uma vacina eficaz contra este vírus mau. É a esperança. Esperança que nasce da oração perseverante e da fidelidade diária ao nosso apostolado. Com esta vacina, podemos prosseguir com energia sempre nova para partilhar a alegria do Evangelho como discípulos, missionários e sinais vivos da presença do Reino de Deus, Reino de santidade, justiça e paz. Temos a tradução para a língua árabe. ومعلمي التعليم المسيحي ومسؤولين علمانيين إنكم جميعا تشاركون في أفراح المؤمنين وآلامهم وأمالهم وهمومهم. لقد ازدادت احتياجات شعب الله والتحديات الرعوية الشاقة التي تواجهونها يوميا في زمن الجائحة هذا، ومع ذلك فإن الغيرة الرسولية يجب ألا تتوقف ولا تنقص أبداً، والتي تستمدونها من جذور قديمة جداً من الحضور المستمر للكنيسة في هذه الأراضي منذ الأزمنة الأولى. نحن نعلم كم هو سهل أن نصاب بفيروس الإحباط الذي يبدو أحياناً أنه ينتشر من حولنا. مع ذلك لقد منحنا الله لقاحاً فعالاً ضد هذا الفيروس الخبيث، وهو الرجاء الذي ينبع من المثابرة على الصلاة والأمانة اليومية لرسالتنا. بهذا اللقاح يمكننا المضي قدما بقوة متجددة دائما لكي نشارك فرح الإنجيل كتلاميذ مرسلين وعلامة حية لحضور ملكوت الله، ملكوت قداسة وعدل وسلام. Quanto ha bisogno il mondo intorno a noi di ascoltare questo messaggio. Quanta necessidade tem o mundo ao nosso redor de ouvir esta mensagem. Não esqueçamos jamais que Cristo é anunciado sobretudo com o testemunho de vidas transformadas pela alegria do Evangelho. Como vemos pela antiga história da Igreja nestas terras, uma fé viva em Jesus é contagiosa. Pode mudar o mundo. O exemplo dos santos mostra-nos que seguir Jesus Cristo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de acumular a vida do novo esplendor e de uma alegria profunda, mesmo no meio das provações. As dificuldades fazem parte da experiência diária dos fiéis iraquianos. Nas últimas décadas, vós e os vossos concidadãos tivestes de enfrentar os efeitos da guerra e das perseguições, a fragilidade das infraestruturas básicas e uma luta contínua pela segurança econômica e pessoal que muitas vezes levou a deslocamentos internos e à migração de muitos, inclusive cristãos, para outras partes do mundo. Agradeço-vos, irmãos bispos e sacerdotes, por terdes permanecido junto do vosso povo, apoiando-o, esforçando-vos por satisfazer as carências das pessoas e ajudando cada um a fazer a sua parte ao serviço
do bem comum. O apostolado educativo e sócio-caritativo das vossas igrejas particulares constituem um recurso precioso para a vida, quer da comunidade eclesial, quer da sociedade inteira. Animo-vos a perseverar neste compromisso, a fim de garantir que a comunidade católica no Iraque, apesar de pequena como um grão de mostarda, continue a enriquecer o caminho do país no seu conjunto. وكم يحتاج العالم من حولنا إلى سماع هذه الرسالة ولا تنسوا أبدا أن البشارة بالمسيح تتم قبل كل شيء من خلال شهادة حية غيرها فرح الإنجيل. كما نرى من تاريخ الكنيسة القديم في هذه الأراضي، الإيمان الحي بالرب يسوع يعدي ويستطيع أن يغير العالم، ويبين لنا مثال القديسين أن اتباع يسوع المسيح ليس فقط أمرا حقا وعدلا، بل هو أيضا شيء جميل وقادر أن يملأ الحياة ببهاء جديد وفرح عميق حتى في وسط الشدائد. إن الصعاب جزء من حياتكم اليومية أنتم المؤمنين العراقيين، فقد كان عليكم وعلى مواطنيكم في العقود الأخيرة أن تواجهوا عواقب الحرب والاضطهاد وهشاشة البنى التحتية الأساسية، وأن تناضلوا باستمرار من أجل الأمن الاقتصادي والشخصي، والذي غالباً ما أدى إلى نزوح داخلي وهجرة الكثيرين بما في ذلك بين المسيحيين إلى بلدان أخرى في العالم. إني أشكركم أيها الإخوة الأساقفة والكهنة على بقائكم قريبين من شعبكم وعلى دعمكم له وسعيكم لتلبية احتياجات الشعب ومساعدة كل واحد على القيام بدوره في خدمة الخير العام. إن الرسالة التربوية ورسالة المحبة في كنائسكم الخاصة تمثل مورداً ثميناً لحياة الجماعة الكنسية والمجتمع بأسره. إني أشجعكم على المثابرة في هذا الاجتهاد من أجل أن تتمكن الجماعة الكاثوليكية في العراق، وإن كانت صغيرة مثل حبة الخردل، من الاستمرار في إثراء مسيرة البلد بأكمله. L'amore del Cristo ci chiede di mettere da parte ogni tipo di egocentrismo. O amor de Cristo pede-nos para colocar de lado todo tipo de egocentrismo e competição. Impele-nos à comunhão universal e chama-nos a formar uma comunidade de irmãos e irmãs que se acolhem e cuidam mutuamente. É a imagem familiar. Vem-me ao pensamento a imagem familiar de um tapete. As diversas igrejas presentes no Iraque, cada qual com seu secular patrimônio histórico, litúrgico e espiritual, são como tantos fios de variegadas cores que, entrelaçados conjuntamente, compõem um único belíssimo tapete, que não só atesta a nossa fraternidade, mas remete também para a sua fonte, pois o próprio Deus é o artista que idealizou este tapete, que o tece com paciência e prende cuidadosamente, querendo-nos sempre bem, entrelaçados entre nós como seus filhos e filhas. Esteja sempre no nosso coração esta exortação de Santo Inácio de Antioquia. Nada haja entre vós que possa dividir-vos, mas fazei tudo em comum. Uma só oração, uma só prece, uma só alma, uma só esperança na caridade e na santa alegria. Como é importante este testemunho de união fraterna no mundo que se vê frequentemente fragmentado e dilacerado pelas divisões. Todo o esforço feito para construir pontes entre comunidades e instituições eclesiais, paroquiais e diocesanas,
aparecerá como gesto profético da Igreja no Iraque e como resposta fecunda à oração de Jesus para que todos sejam um. Pastores e fiéis, sacerdotes, religiosos e catequistas partilham, embora de maneira diferente. Temos a tradução agora. Novamente voltamos à tradução para a língua árabe. الكل فيها إخوة وأخوات يرحبون بعضهم ببعض ويهتمون بعضهم لبعض. أفكر في صورة البساط المألوفة، مختلف الكنائس الموجودة في العراق، ولكل منها تراثها التاريخي والليتورجي والروحي العريق. هي مثل الخيوط الكثيرة المنفردة الملونة التي عند تشابكها تصبح بساطا واحدا جميلا لا يشهد فقط على إخوتنا بل يذكرنا أيضا بمصدرها. ولأن الله نفسه هو الفنان الذي صمم هذا البساط والذي نسجه بصبر ورثاه بعناية، يريدنا دائما أن نكون مترابطين جيدا فيما بيننا فكلنا أبناؤه وبناته. عسى أن تبقى نصيحة القديس أغناطس الأنطاكي في قلوبنا على الدوام. لا يكونن بينكم ما يفرقكم بل صلاة واحدة وروح واحد ورجاء واحد بالمحبة والفرح. كم هي مهمة شهادة الوحدة الأخوية هذه في عالم غالبا ما تمزقه الانقسامات. إن كل جهد يبذل لبناء الجسور بين الجماعات والمؤسسات الكنسية والرعوية والأبرشية سيكون بادرة نبوية في كنيسة العراق واستجابة مثمرة لصلاة يسوع بأن يكونوا جميعهم واحدا. Pastores e fiéis, sacerdotes, religiosos e catequistas partilham, embora de maneira diferente, a responsabilidade de continuar a missão da Igreja. Às vezes, é possível que surjam incompreensões e podem se experimentar tensões. Só são os nós que dificultam a tecedura da fraternidade e trazemos-los dentro de nós mesmos. Aliás, de resto, somos todos pecadores. Mas estes nós podem ser desenlaçados pela graça, por um amor maior. Podem ser desvencilhados pelo perdão e o diálogo fraterno, carregando pacientemente os fardos uns dos outros e animando-se mutuamente nos momentos de provação e de dificuldade. Agora gostaria de dizer uma palavra especial aos meus irmãos bispos. Gosto de pensar no nosso ministério episcopal em termos de proximidade. A necessidade que temos de permanecer com Deus na oração, junto dos fiéis confiados aos nossos cuidados e dos nossos sacerdotes. De modo particular, permanecei próximos dos vossos sacerdotes, que não vos vejam como administradores ou gerentes, mas como pais preocupados porque os filhos estejam bem, prontos a dar-lhes apoio e ânimo de coração aberto. Acompanhai-os com a vossa oração, o vosso tempo, a vossa paciência, reconhecendo o seu trabalho e guiando o seu crescimento. Sereis assim, para os vossos sacerdotes, sinal visível de Jesus, o bom pastor, que conhece as suas ovelhas e dá a vida por elas. تقع مسؤولية حمل رسالة الكنيسة على عاتق الجميع، رعاة ومؤمنين وكهنة ورهبانا وراهبات،
ومعلمي التعليم المسيحي ولو بطرق مختلفة. قد ينشأ أحيانا بيننا سوء تفاهم ويمكن أن نتعرض لبعض التوترات. إنها عقد تعيق نسج الأخوة، هي عقد نحملها في داخلنا، فنحن جميعا خطأ. مع ذلك يمكن فك هذه العقد بالنعمة وبمحبة أكبر، ويمكن أن نرخيها بالمغفرة والحوار الأخوي وتحمل أعباء بعضنا البعض بصبر وبتقوية بعضنا البعض في أوقات المحن والصعوبات. الآن أود أن أقول كلمة خاصة لإخوة الأساقفة. يروق لي التفكير في خدمتنا الأسقفية بمفهوم القرب. قريبون من الله، فنحن نحتاج أن نبقى مع الله في الصلاة، وقريبون كذلك من المؤمنين الموكلين إلى رعايتنا ومن كهنتنا. كونوا قريبين بشكل خاص من كهنتكم حتى لا يروا فيكم إداريين أو مديري أعمال. E para aqueles que nos acompanham de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, ressaltamos que estamos transmitindo o encontro do Santo Padre e o Papa Francisco com os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e catequistas na Catedral Ciro-Católica de Bagdá, Nossa Senhora da Salvação, neste primeiro dia de sua viagem apostólica ao Iraque, a 33ª de seu pontificado. E neste momento temos então o discurso do Papa aos religiosos. Amados sacerdotes, religiosos e religiosas, catequistas, seminaristas, que vos preparais para o futuro ministério. Todos vós ouvistes a voz do Senhor nos vossos corações e respondestes como o jovem Samuel: eis-me aqui. Esta resposta, que vos convido a renovar todos os dias, leve cada um de vós a partilhar a boa nova com entusiasmo e coragem, vivendo e caminhando sempre à luz da Palavra de Deus, que temos o dom e o dever de anunciar. Sabemos que o nosso serviço inclui também uma componente administrativa, mas isto não significa que devemos passar todo o nosso tempo em reuniões ou atrás de uma escrivaninha. É importante sair para o meio do nosso rebanho e oferecer a nossa presença e acompanhamento aos fiéis nas cidades e nas aldeias. Penso em todos aqueles que correm o risco de ficar para trás, nos jovens, nos idosos, nos doentes e nos pobres. Quando servimos o próximo com dedicação, como vós fazeis, com espírito de compaixão, humildade, gentileza, com amor, estamos realmente servindo a Jesus, como Ele mesmo nos disse. E servindo a Jesus nos outros, descobrimos a verdadeira alegria. Não vos afasteis do santo povo de Deus, onde nascestes. Não vos esqueçais das vossas mães e das vossas avós que vos amamentaram na fé, como diria São Paulo. Sede pastores, servidores do povo, e não funcionários de Estado, clérigos de Estado. Sempre no povo de Deus, nunca separados como se fosseis uma classe privilegiada. Não renegueis esta nobre estirpe que é o santo povo de Deus. والرهبان والراهبات ومعلمي التعليم المسيحي والإكليريكيين الذين تستعدون للخدمة في المستقبل، لقد سمعتم جميعا صوت الرب في قلوبكم وأجبتم مثل صموئيل الشاب: ها أنا ذا. أدعوكم إلى تجديد هذه الإجابة كل يوم، وأتمنى أن تقود كل واحد منكم لأن يحمل البشرى السارة بحماس وشجاعة، وأن تعيشوا وتسيروا دائما
في نور كلمة الله، والتبشير بها نعمة لنا وواجب علينا. نعلم أن خدمتنا تتضمن أيضا جانبا إداريا، لكن هذا لا يعني أنه علينا أن نقضي كل وقتنا في اجتماعات أو خلف المكتب. من المهم أن نخرج لنكون في وسط قطيعنا، ونقدم حضورنا ومرافقتنا للمؤمنين في المدن والقرى. أفكر في الذين قد نهملهم، في الشباب وكبار السن والمرضى والفقراء. عندما نخدم قريبنا بتفان كما تفعلون أنتم، وبروح الشفقة والتواضع واللطف والمحبة، فإننا نخدم يسوع حقا كما قال لنا هو نفسه. ومن خلال خدمة يسوع في الآخرين نكتشف الفرح الحقيقي. لا تبتعدوا عن شعب الله المقدس الذي ولدتم فيه. لا تنسوا أمهاتكم وجداتكم اللواتي أرضعنكم حليب الإيمان كما يقول القديس بولس. كونوا رعاة وخداما للشعب لا موظفي دولة. كونوا دائما مع شعب الله، لا تنفصلوا عنه أبدا كما لو كنتم طبقة مميزة. لا تنكروا الأمة النبيلة التي هي شعب الله المقدس. Vorrei tornare ora ai nostri fratelli e sorelle morti nell'attentato terroristico. Gostaria de retornar agora aos nossos irmãos e irmãs que morreram no atentado terrorista de há 10 anos nesta catedral e cuja causa de beatificação está em andamento. A sua morte lembra-nos fortemente que o incitamento à guerra, os comportamentos de ódio, a violência e o derramamento de sangue são incompatíveis com os ensinamentos religiosos. E quero recordar todas as vítimas de violências e perseguições pertencentes a qualquer comunidade religiosa. Amanhã, em Ur, encontrarei os líderes das tradições religiosas presentes neste país, para proclamarmos, mais uma vez, a nossa convicção de que a religião deve servir à causa da paz e da unidade entre todos os filhos de Deus. Nesta tarde, quero agradecer-vos pelo vosso empenho de serdes operadores de paz dentro das vossas comunidades e com os crentes de outras tradições religiosas, espalhando sementes de reconciliação e convivência fraterna que possam levar a um esperançoso renascimento para todos. Penso de modo particular nos jovens. São portadores de promessas e de esperança em toda a parte e, sobretudo, neste país. Na realidade, aqui não existe apenas um patrimônio arqueológico inestimável, mas também uma riqueza incalculável para o futuro. São os jovens. São o vosso tesouro. E é preciso cuidar deles, alimentando os seus sonhos, acompanhando o seu caminho, aumentando a sua esperança. Com efeito, apesar de jovens, a sua paciência já se viu colocada duramente à prova pelos conflitos destes anos. Lembremo-nos de que eles, juntamente com os idosos, são a ponta de diamante do país, os frutos mais saborosos da árvore. Cabe-nos a nós cultivá-los no bem e irrigá-los de esperança. إلى إخوتنا وأخواتنا الذين لقوا حتفهم في الهجوم الإرهابي على هذه الكاتدرائية قبل 10 سنوات، والذين ما زالت دعوى تطويبهم مفتوحة. يذكرنا موتهم جيدا أن التحريض على الحرب ومواقف الكراهية والعنف وإراقة الدماء لا تتفق مع التعليم الدينية. وأريد أن أذكر كل ضحايا العنف والاضطهاد منتمين إلى مختلف الجماعات الدينية. سوف ألتقي غدا في أور
بقاة التقاليد الدينية موجودين في هذا البلد لكي نعلن مرة جديدة إيماننا بأنه على الدين أن يخدم قضية السلام والوحدة بين جميع أبناء الله. وأريد في هذا المساء أن أشكركم على اجتهادكم لأن تكونوا صانعي سلام داخل جماعاتكم ومع مؤمني التقاليد الدينية الأخرى، وأن تزرعوا بذور المصالحة والعيش الأخوي معا التي تستطيع أن تقود إلى ولادة رجاء جديد للجميع. أفكر بشكل خاص في الشباب حيثما كانوا، هم حاملو وعد ورجاء، وبخاصة في هذا البلد. في الواقع لا يوجد هنا تراث أثري لا يقدر بثمن فحسب، بل كذلك ثروة كبيرة للمستقبل. إنهم الشباب، هم كنزكم، وينبغي الاعتناء بهم وتغذية أحلامهم ومرافقة مسيرتهم وتنمية رجائهم. وعلى الرغم من صغر سنهم فقد تعرض صبرهم بالفعل لامتحان قاس بسبب صراعات هذه السنوات. ونتذكر في الوقت عينه أنهم مع كبار السن جوهرة هذا البلد وألذ ثمار أشجاره. علينا تقع مسؤولية زراعة الخير فيهم وإرواء رجائهم. Fratelli e sorelle, attraverso il battesimo e la confermazione, attraverso l'ordinazione o la Irmãos e irmãs, através do batismo e da confirmação, através da ordenação ou da profissão religiosa, fostes consagrados ao Senhor e enviados para ser discípulos missionários nesta terra, tão estreitamente ligada à história da salvação. Sede parte desta história, testemunhando fielmente as promessas de Deus, que nunca falham, e procurando construir um futuro novo, que o vosso testemunho, amadurecido nas adversidades e fortalecido pelo sangue dos mártires, seja uma luz que resplandece dentro e fora do Iraque, para anunciar a grandeza do Senhor e fazer exultar o espírito deste povo em Deus, nosso Salvador. De novo, dou graças por nos termos podido encontrar. Nossa Senhora da Salvação e o apóstolo São Tomé intercedam por vós e vos protejam sempre. De coração, abençoo a cada um de vós e vossas comunidades. E peço-vos, por favor, que quereis rezar por mim. Obrigado. أيها الإخوة والأخوات، بالمعمودية والتثبيت وبالصيامة الكهنوتية أو النذور الرهبانية كرستم أنفسكم لله وأرسلتم لتكونوا تلاميذ تحملون الرسالة في هذه الأرض المرتبطة ارتباطا وثيقا بتاريخ الخلاص. أنتم جزء من هذا التاريخ، تشهدون بأمانة لوعود الله التي لا تنقض أبدا، وتسعون لبناء مستقبل جديد. لتكن شهادتكم التي أنضجتها الشدائد وقوتها دماء الشهداء نورا يشع في العراق وخارجه، لكي نشيد بعظمة الله ويبتهج روح هذا الشعب بالله مخلصنا. أشكر الله مجددا لأننا تمكنا من أن نلتقي لتشفع بكم سيدة النجاة والقديس توما الرسول، وليحمياكم دوما. أبارك من كل قلبي كل واحد منكم، وأبارك جماعاتكم، وأطلب منكم أن تصلوا من أجلي. شكرا. Com esta última parte da tradução, tivemos assim a conclusão do discurso do Santo Padre neste encontro com os bispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas e catequistas na Catedral de Nossa Senhora da Salvação em Bagdá, segundo o discurso do Santo Padre em terras iraquianas, neste seu primeiro dia em terras iraquianas, e destacando que este é o último compromisso do Santo Padre nesta sexta-feira.
Neste momento, temos a troca de dons. O patriarca Yosef Yonan, que presenteia ao Santo Padre um ostensório para a exposição do Santíssimo. Um belíssimo ostensório que neste momento é colocado na custódia, na proteção. Oferecido então ao Santo Padre. Neste momento mostra ao Santo Padre a inscrição que recorda esta ocasião, que recorda este dom, este presente então ao Papa Francisco. Ainda um cálice, desta vez presente do Santo Padre ao Patriarca Sírio-Católico Yosef Yonan III. Portanto, segue após o discurso esse momento da troca de presentes. E o patriarca Yosef Yonan III apresenta o cálice aos demais, cálice que acaba de receber do Santo Padre. Teremos a oração do Pai Nosso antes da conclusão deste encontro. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Questa sola è stata fatta da donne di A carattere estola que foi presenteada ao Santo Padre, a qual ele utilizou neste encontro, confeccionada e bordada à mão. Destacávamos que este é o último compromisso do Santo Padre em terras iraquianas. Após este encontro, o Santo Padre se desloca para a Nunciatura Apostólica, onde pernoitará e onde estará nesses 4 dias de viagem apostólica. O Santo Padre retornará sempre à Nunciatura Apostólica. Neste momento temos a assinatura no livro de honra, em que registra, portanto, a visita do Papa Francisco, que deixa também uma mensagem registrando assim a presença do ilustre visitante. Destacamos que no Iraque já é final desta sexta-feira, são 17 horas e 53 minutos, horário local. E, como ressaltávamos, este é o último compromisso do Santo Padre, depois do primeiro no Palácio Presidencial, com a cerimônia de boas-vindas, encontro com o presidente, o primeiro-ministro, e o discurso no encontro
também com o corpo diplomático e a sociedade civil, sempre no Palácio Presidencial. Depois a transferência para a Catedral Sírio-Católica Nossa Senhora da Salvação, onde o Santo Padre foi recebido pelo patriarca sírio-católico Yosef Yonan, também pelo arquieparca Abba. Naquele momento, quem nos acompanhou desde o início, em que o Santo Padre se deteve por alguns instantes com alguns enfermos do lado externo na entrada da catedral, foi-lhe oferecido um colar de flores de cores amarelas, uma das cores do estado da cidade do Vaticano. E depois, então, este segundo discurso do Santo Padre, desta feita no encontro com bispos, sacerdotes, religiosos e seminaristas e catequistas. Na assinatura no livro de honra, a mensagem que o Santo Padre deixa registrada: penitente e peregrino de fé e paz no Iraque, de Deus imploro para este povo, com a intercessão da Virgem Maria, a força para reconstruírem juntos o país na fraternidade. Portanto, a mensagem que o Santo Padre deixa no livro de honra, registrando assim a presença do ilustre visitante. Destacamos neste discurso do Santo Padre aos religiosos a esperança, unidade e zelo pastoral. De fato, estes foram alguns dos temas que o Papa Francisco abordou neste encontro. Neste momento, pousam as autoridades eclesiásticas juntos com o Santo Padre para uma foto oficial deste encontro com os bispos, religiosos, religiosas, sacerdotes, seminaristas e catequistas. Concluindo assim o Santo Padre a sua intensa jornada, a jornada que começou muito cedo, com o Santo Padre deixando o estado da cidade do Vaticano, partindo do aeroporto Fiumicino, aeroporto Leonardo da Vinci, de Roma, transferindo-se para Bagdá, onde deu início então a esta sua peregrinação nas terras do pai Abraão, o pai das três religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ressaltando que se trata da primeira visita do sucessor de Pedro em terras iraquianas. O Santo Padre ressaltou, entre outros, em sua homilia, esses mártires que perderam suas vidas, esses cristãos que perderam sua vida durante a Divina Liturgia, celebrado exatamente nesta catedral sírio-católica, em que 48 pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Que a recordação do seu sacrifício nos inspire a renovar a nossa confiança na força da cruz e da sua mensagem salvífica de perdão, reconciliação e renascimento. Dirigindo-se aos religiosos, falando sobre a esperança e o zelo apostólico, o Santo Padre ainda disse: as carências do povo de Deus e os árduos desafios pastorais que enfrentais diariamente agravaram-se neste tempo de pandemia. Há uma coisa, porém, que nunca deve ser bloqueada nem reduzida: o zelo apostólico, que é a oriz de raízes muito antigas da presença ininterrupta da Igreja nestas terras desde os primeiros tempos. Também na saudação ao patriarca Yonan, o destaque para este grupo de 48 cristãos que perderam a vida nesta catedral, assim como também destacado pelo cardeal Luiz Rafael I Sacco. Agradecemos a todos que estiveram conosco, ressaltando que amanhã, sábado, temos o segundo dia de atividade do Santo Padre, e um dia bastante intenso, em que teremos os eventos que cadenciarão este dia com as transmissões
da Rádio Vaticano, Vatican Media, Vatican News, para todo o Brasil e demais países em conexão conosco. Não nos resta aqui agradecer a todos e a todos desejar uma boa continuação desta sexta-feira. E acompanhemos também com nossas orações esta viagem do Papa Francisco ao Iraque, a primeira do sucessor de Pedro em terras iraquianas e a 33ª viagem apostólica do Papa Francisco, de seu pontificado, portanto. Mais uma vez a todos nosso muito obrigado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.